E acho que tem um detalhe também que não é um detalhe, é uma questão bastante importante. O fato de ser uma empresa ligada a Donald Trump, que tem toda uma trajetória de vida como empresário, mas atualmente ocupa o cargo de presidente dos Estados Unidos. É muito pouco provável que uma ação contra uma autoridade de outro país, um ministro de Corte Superior da Suprema Corte Brasileira, né, é disso que se trata o Supremo Tribunal Federal, seja movida pelas empresas do presidente sem que ele tenha um mínimo conhecimento ou que não tenha chegado posteriormente a ele. Quais são a gravidade ou a situação sui generis que essa questão evoca? As empresas de um presidente de um país processando um juiz de outro país. Olha, Yuri, eu acho que você é muito feliz em dizer que esse caso ele é sui generis, porque ele é singular. E ele envolve algumas complexidades, como assim, algumas dualidades. Ele envolve uma noção de público e privado e ele envolve uma mistura de direito e política. A petição inicial apresentada contra o ministro Moraes, ela é repleta de conotações políticas. Ela cita em diversos momentos discursos do vice-presidente J.D. Vance sobre como os Estados Unidos será cada vez mais ativo contra outras jurisdições que procurarem censurar e punir empresas americanas. Ele cita uma ordem executiva recentemente promulgada pelo Donald Trump, que permite o congelamento de bens e a proibição de emissão de vistos e de entrada nos Estados Unidos a autoridades como juízes do Tribunal Penal Internacional, e a petição procura fazer aqui um espelhamento, dizendo que para Moraes deveriam ser aplicadas as mesmas restrições que essa ordem executiva recém-publicada por Donald Trump. A Moraes também deveriam essas situações ali ocorrer. Então, a petição flerta com essa ideia de que, no final, o pedido é que as ordens do ministro Moraes não sejam cumpridas nos Estados Unidos. Mas ela também diz que a Corte adote as providências que entender necessárias, inclusive, quiçá, situações ligadas a punições que são parecidas com essa que juízes de tribunal penal internacional enfrentam atualmente nos Estados Unidos. Mas tudo isso para dizer que quando você tem uma ação que envolve o nome do presidente, e acho que você coloca bem, Yuri, enfim, a fronteira entre o público e o privado, ela fica, de certa maneira, estremecida. Não é só a fronteira entre o direito e a política que é estremecida nessa ação. E esse ponto aqui é um ponto importante, porque se pergunta quem move essa ação e qual é o papel da empresa de Donald Trump dentro dessa ação. Porque ao ler a petição inicial, me parece, aqui vai uma nota muito pessoal, essa é uma ação que, se fosse movida pela plataforma de vídeos Rumble, ela faz sentido dentro do seu contexto, dentro ali da perspectiva que a empresa traz, em que essa é uma plataforma de vídeo que preza por uma liberdade de expressão em padrões que parecem mais amplos do que aqueles que são efetivamente aqui tutelados no Brasil. Mas a empresa de Trump, ela entra de uma maneira que me parece que na própria petição não é muito claro. A explicação que fica é: a empresa de Donald Trump explora a rede social Truth Social. E essa é uma rede social que Trump criou depois que ele foi banido de todas as principais redes sociais após a invasão do Capitólio. E essa rede social utilizaria os serviços de armazenamento na nuvem que são providos pela empresa Rumble e também, de certa maneira, os vídeos que você vê na rede social Truth Social de Donald Trump viriam da plataforma Rumble. Então essa seria a conexão entre as duas. Mas essa conexão, ela me parece que faz com que a empresa de Donald Trump apareça nesse processo quase como se fosse um super trunfo, quase como se fosse algo para aumentar o cacife da ação e passar uma comunicação de que a empresa serve como uma proxy, ou seja, ela fala por conta de, é como se o presidente falasse por conta da empresa. E eu acho que esse é o estranhamento que a ação gera, porque no final das contas é uma ação de duas empresas processando uma autoridade de um outro país, processando um ministro da Suprema Corte, nesse caso do Brasil.